Posso começar? Pode. Quando você menos espera, ela chega. Fazendo do teu coração o que bem ela fizer. Quando você menos espera, ela toca. O fundo do teu coração, assim como uma mulher. Nem venha querendo você se espantar. Não, 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 não. Nem venha querendo você se espantar. Não, 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 não. Não venha querendo você se espantar. Não, 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 não. Ai. Uau, uau! Cuidado o que eu falo. Alô, alô? 1, 2, 3. Uau, uau! Cuidado o que eu falo. Chega nos pés da poeta na penela de ouvir. Você querendo dar mando-se pra mão nos pés da poeta ali na penela de ouvir. Estou você querendo dar mando-se pra mão em Vietri. Estou você querendo, estou você querendo. Pulsação, ritmo, pulsação, pulsação, ritmo, pulsação. Pulsação, ritmo, pulsação. Quando eu vi Itamar a primeira vez, eu fiquei muito impressionada pelos desenhos gráficos a rítmica das falas. Eu já percebi que os vocais não eram vocais, acompanhamento. Eu saquei que era um diálogo. Era diferente. Ninguém fazia aquilo. E aí lá vinha o Itamar com aquele reggae cubista, sei lá. Aquela música toda cheia de mil faces, né? Ao mesmo tempo, né? Dialogando umas com as outras, fazendo sentido. E a temática mesmo, né? Assim, a temática que ele usava, super urbana, e da questão, né, de ter os personagens, de inventar o personagem, o Nego Dito, que era um bandido. E isso ninguém trazia para o universo da música, né? Parecia muito difícil dar um salto de tudo o que o tropicalismo trouxe de novidade, dar ainda um outro salto de modernidade, de repente estava ali. Não sei te dizer a primeira vez que eu vi um disco, talvez numa festa de amigos e todo mundo fazendo barulho em volta e eu colada no som, só queria ouvir aquilo, foi um impacto mesmo. E aí em 83 ele foi fazer um show em Curitiba e aí foi mais um impacto, porque ele no palco, Itamar era ator, né? E ele carregava isso, principalmente nos primeiros discos. Eu acho que os primeiros discos de Itamar têm uma influência do teatro muito grande. São pequenos esquetes, cada música é uma pequena peça, se você prestar atenção, teatral. E ele desempenhava maravilhosamente. E ele levava isso para o palco com uma categoria incrível. Eu nem desmaiei de volúpia, e nem mesmo amassando amor eu mordi. E nem sequer sangue subi. Cala a boca, fique quieto. Nem um pio mais respeito no local. Preparem a carapuça, põe o capuz na cabeça, reforcem a segurança. Mas não feriu, não doeu, não fez, não teve presença, trafegou noutra frequência. Aliás, nem teve graça. É que veste bico, fique frio.
mau caráter, cala a boca, fique quieto. Nem o pio. Era estranho, porque era porque eu te falei, a gente saindo do ovo. Era 20 anos de ditadura. Sabe? Era 20 anos que não podia ter um livro. Você não podia sair na rua junto com outra pessoa, porque não podia ter conversas, entendeu? Não podia ter grupos. De repente podia tudo, meu. Sabe? Então você vivia fazendo tudo. Eu tinha um carro, geralmente um carro velho, e andava anos 80. Geralmente eu, ele e o gigante, quer dizer, um branquinho, 2 negões. Era direto, um blitz todo dia. A gente levava geral praticamente todo dia. E totalmente isca de polícia. A gente passava uma polícia do outro lado, eles olhavam, eu já olhava no espelhinho, já via os caras dando a volta e vinham. Era uma coisa diária, isca de polícia literalmente, assim. E o Itamar foi preso logo. E a banda chama Isca de Polícia, começa por aí. Uma época que até logo antes ele seria preso e torturado. Mas era sempre como isca de polícia. Eles ficavam loucos, roxos, os policiais. Sabe? Porque a resposta era, por quê? Não pode? Eles não podiam fazer nada. Tinha acabado a ditadura. Mas na véspera. Então eles não estavam acostumados a não bater. Era muito novo para eles também. Entendeu? Era uma época que tinha punk, já tinha 20 anos de Tropicália, assim, entendeu? Então era um negócio de absorver e ser independente. Tanto que a música não era Vanguarda Paulista, era movimento independente de música, que surgiu no Lira. Então era essa independência que deu o quê? Os indies americanos, que sabe? Que esse tudo que tem hoje nasceu nessa época. Eu estava começando a tocar e ele já vinha com esse conceito, né, de independente. Pô, né, você tem que aprender também o que é ser independente. Não existia independente, aí que tá. A gente diz independente hoje. Na época você era inadequado, inclassificável, você entendeu? Não tinha o direito que fazer. As pessoas ainda estavam tentando entender o que era sair da ditadura e entrar no do it yourself, se vira. Olha aqui, Beleléu, tá limpo, coisíssima nenhuma. Eu não tô mais afim de curtir a tua e nem de ficar tomando na cara. Essas caras que o Brasil não tem ponto direito, o Brasil não tem isso, o Brasil não tem aquilo. Que black navalha é você, Beleléu? Tá mais aparecendo chamariz de turista aí do que de polícia. Onde tá tua malícia? Onde tá tua malícia? Olha aqui, Beleléu, tá limpo, coisíssima nenhuma. Que prêmio o quê, Beleléu? O Tamar era muito carismático, então era duro você concorrer com ele em termos de imagem. Porque ele entrava no palco, né, ele parado num canto, sem fazer nada, só olhando, e as pessoas esperando ver o que ele ia fazer. Então era um carisma muito grande. A gente, no máximo, fazia cara de mal, né? O que me chamava atenção muito era essa força, assim, de ficar muito... dele ter um domínio cênico muito grande, musical. Ele não deixava nada ficar solto, nenhuma aresta, assim. Ele estava atento a tudo, né? A plateia, a intervenção da plateia, o que acontecia musicalmente. Então, é muito interessante. Depois eu pude perceber, tocando, como isso era intenso, mais do que até como público, né? Mas me impressionava essa coisa, assim, de ter um cara totalmente centrado, assim, né, no espetáculo, né, na cena que estava acontecendo. Ele era um vetor mesmo, né, assim, artístico, né? Que bom que você deu o ar da graça. Andava eu com a pulga atrás da orelha, imaginando tanta coisa besta, meu amor. A gente tem tendência pra ficar só na pior. Era muito bom ficar no palco com ele. Você não precisava se preocupar. Ele instaurava o personagem e fazia com que você instaurasse também. Porque assim, eu sou muito docinho, florzinha, borboletinha, tal. Quando eu tava lá no palco com ele, que ele falava, vou te enfiar uma faca, aquele personagem, sabe aquelas coisas que ele tinha, assim, de... Não sei, vinha uma coisa, assim, de... Ah, é? Vai, então vem, sabe? Uma coisa que ele... Mas era meio... Era da simbiose do momento, não era... E ele falava e eu fazia. Ele falava, não, agora você pega essa cestinha, você vai até o fim do teatro
e volta fazendo não sei o quê. Ele mandava, eu fazia. E eram coisas muito simples, pontuais em algumas músicas, mas teatrais, bem teatrais. E ele também, ele veio do teatro, né? O irmão dele era ator, ele fez teatro lá no Paraná. E a coisa dele, a música dele é muito teatral, eu acho, muito, muito, muito. Assim, é mais teatro do que música, assim, acho que a canção, na verdade, ela é o recheio para encenação. E agora, e agora? Como é que fica? Afinal, final. E agora, e agora? Como é que fica? Afinal, final. Desmaia. Sem dúvida, eu gosto muito da coisa cênica, sem dúvida. É presente no meu trabalho. Mas eu já era cênica, sempre fui. Meu negócio é palco, mais do que estúdio. E o fato de cantar, por exemplo, eu ter elegido cantar Brecht, né, alemão, de teatro, né, foi uma maneira que eu encontrei de usar essa característica de um pouco de atriz sem nunca ter atuado, na verdade. Que era uma coisa bem bacana de fazer com o Itamar, né? Ele gostava muito. A gente tinha um diálogo bem aberto no palco, principalmente no palco. Não posso ficar calado, permitindo que se diga assim de mim por aí, ó. Virou de vez, isso, aquilo, fico infeliz, desvio da natureza. Porque o lugar de encontro do artista é no palco, não é... Fora, nem sempre as relações são diferentes. E ele era, e é notório, ele era uma pessoa mais difícil. Ele era uma personalidade muito singular. Ele tinha altos e baixos. E isso, no dia a dia, era mais difícil de lidar do que no palco. Todos pretos! Querendo cruzar Maria cheia de graça. O palco é onde ele se expõe completamente. E aí ele mostrava toda a doçura e todo o infinito que ele era. E é nesse lugar que a gente se encontrava melhor e se dava melhor. Eu entendia muito o som dele e ele sacava isso, a gente tinha esse canal aberto no palco. Chamas arte tanto, quem é que te destina ternura? A cena. Muito importante. A performance também, mas antes de tudo, a palavra, o texto. Então isso é o ouro que o Itamar passou para mim. Devo dizer-lhe que tomei uma atitude. Eu fiz do nosso segredo um big de um samberredo pra Nenê Vila Matilde. Será cantado na Avenida Tiradentes. Poesia, alegoria, entre vias de folia particular. Eu acho que, do ponto de vista de conteúdo, tinha que remeter a alguma atitude. Itamar tem... Acho que tudo que eu fiz com o Itamar remete a alguma atitude, a uma provocação para você pensar em ter um outro tipo de atitude em relação a qualquer coisa na vida, mas acho que passa um pouco por aí. Da vida urbana é só viagem, mas quem sabe ler num livro é só viagem, mas quem sabe ler num livro. Mas a arte faz isso, né? Você vê um artista em trabalho, hoje se fala work in progress, né? Quando você vê um artista trabalhando, você reconhece aquele artista e ele desperta em você inquietações e vontades e desejos que você
também se reconhece naquele trabalho. E aí a sua vontade de fazer despertar outros níveis de consciência, de vontades fica presente. É uma coisa de arte mesmo. E por isso que é tão legal, por isso que a linguagem não acaba, a linguagem vai se transformando, mudando, e isso é um grande fio da canção popular brasileira, né? É a tradição transformada e vivida, e revivida, e reinventada, mais importante que isso. Nessa teia, a teia de prata, vai a rainha, vem dançar. Nessa teia, a teia de prata, vai a rainha, vem dançar. Nessa teia, a teia de prata, vai a rainha, O que ele tem de diferente é muito complexo. Assim. Ele parou com a história do cara fazer a musiquinha, sabe? Como a Tropicália também começou a fazer isso. O cara se apaixona pela mina e faz uma música. Ou o cara é assaltado na esquina e faz uma música. Ele começou a fazer músicas de situações, entendeu? Em que não tem só a primeira voz. Tem a voz, tem a resposta, tem o narrador. Isso, o texto. Musicalmente também, quando variava o narrador, variava o tipo de música. Então são vários planos, sabe, se comunicando numa canção popular. E popular, né, cantada por outras pessoas. Isso é complicado, colocar o rap junto com a música caipira, tudo sendo feito ao mesmo tempo agora, entendeu? Isso é o que é feito hoje, que as pessoas vão atrás hoje. E o barato da música dele, por exemplo, que eu não consigo explicar, é tipo que ela é contemporânea. Como a molecada de hoje ouve a música do Itamar, como música contemporânea. Não é, sabe, rock dos anos 60, não é uma música que a gente fazia nos anos 60. Eles ouvem hoje como ouvem outras coisas. Ele tem a mesma falta de sintonia da Lady Gaga, entendeu? Você não consegue sintonizar com uma coisa em um lugar. É totalmente global, totalmente... Acho que isso tem tudo, esse leque tem a ver com São Paulo. São Paulo ouve e sente as músicas de uma maneira bem complexa. Porque tem uma música do Itamar que fala que São Paulo é outra coisa. Não é exatamente amor. É identificação absoluta. Aqui é o lugar onde tem uma concentração muito grande de criação. E essa concentração é tão densa que gera estilhaçamento. O som de São Paulo não é fácil, ele é totalmente escondido. Você tem que buscar para encontrar uma cara em São Paulo. Ele é muitas caras. São Paulo é uma cidade muito multifacetada e por isso é um som escondido. Venha para São Paulo para ver o que é bom para tosse. É uma música do Itamar. Ninguém sabe. Realmente aqui tá tudo aí, mas tudo não está também. Vai procurar. São Paulo aparentemente caótico. Aparentemente é caótico, mas tem uma organização que quem não está acostumado a ouvir essa linguagem, agora eu acho que é mais fácil, mas era uma linguagem muito diferente, era uma coisa difícil de identificar, até saber, é isso, a guitarra está fazendo uma frase, o baixo está fazendo outra, a bateria não sei o quê, esses vocais, a coisa. Então aquele caos, entre aspas, que organizado, né? Que eu acho que São Paulo tem muito disso, um monte de coisas acontecendo, né? Então acho que isso... a violência, né, que aparece nas letras,
Mas eu acho que tem tudo isso, né? O trânsito, esse caos. Eu acho que ele pegou como isso como influência, organiza tudo e depois que você começa a entender as várias fontes, né? As várias linguagens que acontecem ao mesmo tempo. Acho que isso tem a ver. Ele vai fazer uma música lá? Estão trabalhando, já tem lá, sabe? Eu sei, eu tava lá, fui levar a panela. Obrigado, valeu. Então daí eu só vou tocar bolsinhas. Tá. Aqui o bicho de 7 cabeças. Eis aqui um sim, eis aqui também um não. Eis aqui São Paulo, metrópole intensa. Eis aqui minha cabeça e o meu coração. Ela falou, então vai lá fazer um teste, o Itamar. E eu lembro que eu fui tremendo, porque era um café lá, eu cheguei, tava todos aqueles caras que eu achava o máximo, tava o Paulinho, tava o Chagas, o Itamar, né? Aí a gente começou a tomar um café, conversou, falou não sei o quê, ele olhava bem no meu olho, assim. Aí eu falei, gente, o que será que ele vai pedir pra eu cantar? Meu Deus do céu, eu tremendo, mas eu tremia tanto, tremida. Mas a Vange tava comigo. A Vange a gente ia cantar junto, porque era vocal, então tinha que ver se timbrava e tal. Eu sei que a gente ficou um tempão conversando, um tempão. Aí ele falou, bom, então eu tô indo. Eu falei, como assim? Tô indo. E o meu teste? Não falei, eu pensei, né? Ele falou assim, então tá, depois você pega a agenda lá com o Paulinho, dos ensaios. Eu falei, nossa, ele nem pediu pra eu cantar, eu nem cantei, ele não sabe nem como eu canto, se eu canto bem, se eu canto mal. Mas foi uma coisa de olho, sabe? Ele foi com a minha cara, eu fui com a cara dele, eu morrendo de medo, tipo fã. E foi assim, aí a gente ficou muito amigo, nós três. Aquela coisa de toma café, canta uma música, vai no jardim, planta não sei o quê, volta, faz uma comidinha. Ficamos super amigos e aí foi rolando. Tata! Ela vai vir pra cá. Eu quero ver um negócio que eu tô ouvindo uma coisa. E nós viramos amigos de infância imediatamente. Foi uma paixão, assim, de paixão poética, paixão musical, paixão na área espiritual, intelectual. É que eu não gosto da palavra intelectual que parece erudita, e não é nesse sentido. É afinação de ideia, o que talvez seja a melhor definição para o intelecto, né? É você viver de acordo com as ideias. Itamar era um exemplo típico de alguém que vive pagando todos os preços de acordo com as suas ideias. E eu tenho me esforçado ao longo da vida para ser assim também. Então, pintou uma afinidade imediata. E, tipo, o Itamar era uma pessoa totalmente normal, entendeu? Você entrava na convivência com ele, você ficava apaixonado por ele e convivia bem com ele. Agora, cada pessoa tem sua característica. A característica dele era ser totalmente intolerante como idiota, sabe? Ser totalmente intolerante, sabe? Com coisas que não lhe diziam respeito. Mas era a atitude dele, não tinha novidade. E era um cara totalmente reservado. Se ele não te conhece, ele era fechado. Agora, você conhecia um pouquinho, ele é caipira de Tietê, meu. Ele gostava de horta, sabe? Falava uma coisa, você vê a pronúncia dele, ele fala meio que nem caipira. Ele tem um jeitão, assim, ele fala assim. E é, sabe, muito correto, muito honesto, muito, sabe? Todo. Só que se você coloca uma coisa dessa num ambiente moderno, você é taxado de muito moderno. O cara é esquisitão. O cara não é esquisitão, o cara é capial, porra. Saca? Tá foda aqui o bagulho. Vai. Parabéns, viu? Não, mas, pô, o cara tinha que ficar fazendo essas pontes. Legal. Tá? Eu tava lá entubado no Hospital das Clínicas. Aí, pô, mas que onda é essa? O que aconteceu? O que você tem aqui? Eu tô aqui, não tô sabendo de nada. Se eu fico na mesa aqui, quero ver. Conforme for, ficar na mesa, não vou. Muitas vezes eu pegava um ônibus de Curitiba, descia na rodoviária, pegava o metrô, descia em Itaquera, subia Leopoldo de Freitas, era a rua dele, que é você anda e já tá vendo o chão na tua frente, de tão lombada que é, assim, de tão subida que é, com mala e xingando, né? Ai, a cultura pesa e tal. Chegava lá e a gente trabalhava, criava, passava o fim de semana criando, aproveitando que tinha
eu só podia ficar ao fim de semana. E numa dessas, nós viramos uma madrugada trabalhando. Devia ser umas 4 da manhã, e a gente estava... Itamar gostava muito de discursar. Ele discursava muito. Cada vez que ele tinha alguma ideia, tinha tido uma ideia nova, alguma coisa que ele queria compartilhar, ele elaborava um discurso fantástico em relação a isso. E depois que a gente já tinha feito, acho que umas 4 músicas, ele estava falando que ele gostava de trabalhar comigo porque eu sintetizava as coisas e que ele achava que no mundo tinha texto demais, tinha abobrinha demais. Isso a gente já estava subindo, saindo do estúdio, se recolhendo, eu indo lá para o quarto das meninas, ele indo para o quarto dele, e nós saímos, o estúdio ficava do lado do jardim e ele amava orquídeas. Então, as flores, estava assim um show de flor. Estava um absurdo, o jardim foi um impacto de beleza, assim. E aí eu comecei a dizer para ele o quanto as plantas podiam falar muito mais em silêncio do que pessoas. E eu falei alguma coisa que ele puxou uma rima e a gente se olhou e voltou para o estúdio e desenvolvemos a letra de Abobrinhas Não juntos, rolando de rir. Ele vinha lá da Vila Matilde até a Vila Ida para a gente se encontrar. Daí ele já bem que ficava, porque às vezes ele tinha que fazer coisas nos outros dias. Ficava em casa e a gente vivia aquela vida normal, ia fazer comida, fazer uma compra no mercado, né? Carregar a criança para cá, para lá, pôr para brincar. E de repente aparecia uma letra, um poema, né? Eu achava ele um grande poeta. Tem uma música do Sampa Midnight que ele diz, sou poeta não. E aí, nossa, eu e o Paulo apelidamos ele de grande poeta não. Ele era um grande poeta. Ele era ligadíssimo na linguagem e justamente porque ele era uma pessoa que estava o tempo inteiro pensando tudo que Itamar fala, todas as letras do Itamar te convidam a pensar, te provocam um outro olhar sobre as coisas. Grande poeta. Você vai notar, olhando ao redor, que sou dos males o menor. Pode até contar com o meu amor, naquilo que seja lá o que for. Sofrer é antigo, por isso te digo, basta estar vivo pra correr perigo. Pra tudo conte comigo. Você vai notar, olhando ao redor, que sou dos males o menor. Eu acho que nós nos afinamos composicionalmente juntos. Eu tenho certeza que eu melhorei muito como letrista nessa convivência de 20 anos de trabalho com o Itamar. Mas ele me disse que aconteceu a mesma coisa com ele. O Itamar, ele tinha aquela temática muito ácida, né? Muito dura. E, de repente, ele começou a ficar mais lírico, né? E eu acho que quem inaugurou isso foram essas parcerias, Milagre. Chorar foi inevitável. Sinta o gosto do sal, do sal, do sal, do sal. Quando o Itamar fez esse trabalho comigo, o Ame, a música dele também mudou, entende? Ele começou a cantar umas coisas que ele não cantava antes, né? Ele começou a ir
para um caminho também de debulhar assuntos femininos que muitos ele fez comigo. Ontem eu pensei, meu bem, contei até 3. Hoje só pensei, Ele estava muito cansado da energia masculina. Essa coisa, sabe? Então chega, vai lá, vai, toma uma cerveja, depois vai, tá, pega, toca, mais ou menos assim, tá. Ele gostava de estudar, de burilar, de pegar o caderno, passar 30 vezes a mesma música limpo. Mudava uma palavra, tirava um você, riscava o você, mudava de página, escrevia tudo de novo sem o você, aí depois tirava um... Então, às vezes tinha umas 6 versões, com pouca coisa. Então a gente ficava lá, escrevendo, taranã. Ontem eu pensei. Ele me ligou e falou, ai Tata, eu tô cansado, eu queria fazer uma banda só de mulheres. Aí ele adora orquídea, adorava orquídea, né? E tinha uma coisa com orquídea, plantava orquídea, ele levava orquídea, tudo orquídea pra lá e pra cá. Aí eu sei que eu desliguei o telefone, aí eu escrevi um poema que chamava Ideia de Orquídea. Aí liguei pra ele pra ler o poema. Aí liguei e ele falou, nossa, eu quero fazer uma banda chamada Orquídeas. Vê aí as meninas que você conhece. Faz a listinha e vai chamando. Aí ele convocou as Orquídeas para fazer um outro tipo de trabalho, que era... Ele começou a acumular muita canção. Que ele queria mostrar essas canções como canções. E a Banda Isca não era uma banda que acompanhava e fazia canções. A Banda Isca era uma banda mais ou menos performática, assim, desenvolvida por ele, mas que tinha vida própria. Inclusive contra ele, assim, né? O negócio era efervescente. Então, ele precisava de gente que ele pudesse domar. Né? Se você e não chega nem aos pés do poeta Luiz. Quando a gente foi tocar com o Tamara, a gente era muito cru ainda, né, como instrumentista, assim. Então ele tinha que ficar passando, a gente ficava às vezes 4 horas numa música, né, tocando uma música só. Então, digamos assim, bastante paciência, né. Era um mega regente, assim, e uma paciência. No estúdio ele ia de uma em uma e ficava lá, no ouvido. Tá, 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 tá. Aí pegava. Aí ia pra outra. Aí cada uma, quando tivesse firme na frase, aí juntava e o quebra-cabeças dava certo. Se enquanto você não tivesse firme, não dava, porque é difícil saber onde está o na música dele. Você fica procurando não acha, então tem que encaixar a frase. Mas a gente foi a nossa escola, né? Ele foi um grande mestre e a gente foi aprendendo com ele, com as músicas dele. Ele tinha uma capacidade criativa e ele tinha uma força de criação, parecia um vulcão em erupção, né? Que eu acho que a coisa ela já vinha tão pronta e tão que passava por cima de um conhecimento ou de um domínio técnico, sabe? Eu acho que era uma coisa, eu não sei, assim, eu acho que Tamara é meio Van Gogh, meio Picasso, assim, ele me passa assim, engraçado, assim, a imagem que eu faço dele é mais voltada para esses gênios, né, da pintura. Assim, eu acho que Itamar é muito parecido, talvez, o processo criativo dele, desses, né, esses gênios, assim. E vagabundos e os fatos são tão sanguinolentos todos. É um que quiser se aventurar, tá na mão. Todos os momentos. Parceiro, joga lá em cima do palco, se vira. Ah, vai, não é isso aqui. O chavo onde existe um freguia sem hoje, tem um escravo. É passar ridículo? É só vir que tem. Aí ele já começou a se animar a gravar, fazer músicas, fazer outros projetos, tananana. Não queria mais fazer Orquídeas. Só que tinha sido muito legal e a Funarte nos chamou para fazer de novo. E eu fui lá na casa dele, na Penha, pedir
implorar para ele fazer mais uma vez o show com a gente. Ele falou, não vou fazer. Eu falei, então você deixa a gente fazer sem você? A gente faz os arranjos do mesmo jeito, faz tudo igual. Chama a Alzira para cantar uma música, chama, sabe, vai dividindo. Você deixa? Vou pensar. Pensou, me ligou e falou, deixo. Deixou e foi lá no dia do show e ficou nos azucrinando na coxia o tempo inteiro. Não entrou no palco para cantar e ficou na coxia, tipo, vai, canta aí. Não, canta, faz amigo, olha eu aqui. Tipo, divertidíssimo, mas... E aí um dia, vindo para São Paulo, eu estava conversando sobre com o Itamar e tal, e ele estava dizendo que estava meio brabo, estava dizendo, mas quanta bobagem que toca no rádio. E essas menininhas, um monte de menininha nova agora, metida cantora, cantando qualquer coisa. Eu nem ligo rádio mais, estava assim, crítico, num momento super crítico, como um bom virginiano que ele era. E aí eu falei, não, mas ouve rádio sim, toca umas coisas legais na rádio. Outro dia mesmo eu ouvi uma música que eu achei muito legal, não sei o nome da cantora, é dessas menininhas que você está falando, uma voz bem jovem, assim. Mas, nossa, uma música tão legal, Ita, que fala que tal o impossível. E daí ele falou com a maior cara de desprezo, ele falou assim, você gosta disso? Assim como se fosse um nojo. E eu falei, gosto, você conhece? Ele falou, muito bem, é claro que eu conheço, fui eu que fiz. Ele fazia uma espécie de testes, assim, né? Porque isso é um teste, né? Para ver se você segura a tua opinião. E eu segurei. Trejeito de batuqueiro, aveia de repentista, já fui peão boiadeiro, fui até tropicalista, outrora fui bomboleiro, hoje sou equilibrista, de dia sou cozinheiro, à noite sou massagista, sou galo no meu terreiro, nos outros abaixo a crista, me calo feito mineiro, no mais vida de artista. Foram 6 anos. 6 anos de amizade, assim, criando assim à distância, ou viajando para criar. Em 89 eu mudei para São Paulo e foi quando o Paulo morreu, e pouco antes do Paulo morrer, e aí logo que eu voltei de Curitiba do enterro, é que eu acho tão bonita essa história do Itamar que eu tenho que contar. Tocou a campainha, ele nem avisou que ia, tocou a campainha, era ele, com o violão. Eu abri a porta, ele falou para mim, eu só vim aqui para te dizer que você não está sozinha, vamos trabalhar. Eu acho que isso dá bem uma ideia de como Itamar era, de como a nossa amizade era e de como a atitude dele em relação ao trabalho era. É isso que a gente veio fazer, nós viemos aqui trabalhar. A vida é consequência. A vida é uma coisa que nos acontece, mas nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para criar, para fazer, para produzir. É mais isso. Eu aprendi muito a compor com ele. Porque ele tinha coisas, assim, quase técnicas, entendeu? Que eu conseguia vislumbrar, tipo assim, não, acho que tá pedindo uma parte B, você entende? Essa parte aqui do poema muda a intenção de tudo, quer dizer, aqui pode mudar totalmente na harmonia. Então, coisas, detalhezinhos que deixam a música bem feita, né? Eu fui criada pelo meu pai, eu acompanhava meu pai, pegava o metrô, o ônibus, ia com ele a ensaios, gravações. Então eu via como ele fazia um arranjo, eu comecei a entender como ele pensava a música, a partir do quê, a partir de que instrumento, ou uma poesia, ou que tipo de coisas inspirava.
Então, às vezes, eu me pego escrevendo sobre coisas que talvez venham do jeito dele de pensar e escrever, como comparações entre natureza e filosofia, sei lá. Bem que meu pai me avisou, homem não sabe mulher, falou que falou seu pai, meu avô. Mulher é o que Deus quiser, às vezes quer uma flor, às vezes só cafuné. Precisa de muito amor, haja amor, pra sempre carinho quer. Segundo meu pai, mulher costuma muito chorar, suspira pelo que quer, a mulher mania tem de sangrar. Entrega-se na colher a quem não vai se entregar. Meu pai falou que mulher deve ter parte com o mar. Bem que meu pai me avisou. Desculpa. Devia ser proibido uma saudade tão má de uma pessoa tão boa. Falar, gritar, reclamar, se a nossa voz não ecoa. Dizer, não vou mais voltar, sumir pelo mundo afora. Alguém com tudo para dar, tirar o seu corpo fora. Devia ser proibido, devia ser proibido. Devia ser proibido estar do lado de cá enquanto a lembrança voa. Reviver, ter que lembrar e calar por mais que doa. Chorar, não mais respirar, dizer adeus, ir embora. Você partir e ficar para outra vida, outra hora. Devia ser proibido. Devia ser proibido. Fico perguntando o que é que eu fiz de mal, choro parecendo juízo final. Dívidas são tantas, milhares de broncas, prestações de contas, everybody now. O que mais tô lendo é nota fiscal, choro, vou sofrendo dor profissional. Grito de que adianta grana, conta gota, muita maré contra excesso de sal. Excesso de sal. Se tô assistindo o Jornal Nacional, choro soluçando, grito no plural. Tô compondo mantras sobre minhas plantas, como chutar santas sobre o escambau. Sigo remoendo pela capital, choro muito vendo assalto em sinal. Coração aguenta, mas não sou atleta, isso é uma afronta, isso é a moral. Isso é a moral. Sigo desvariando, noite de hospital, choro parecendo... Eu esqueci. Ainda faltam umas 2 estrofes, que ele faz essa coisa maluca, entendeu? De a gente já faz tanta coisa, né? Nessa cidade a gente vê tanta coisa. Então... E a gente faz canções. E como que é sobreviver sendo um músico independente? Olha, sendo música independente, sobreviver. É aquela vida. Às vezes você paga pra tocar. Quando a gente fez a primeira temporada na Penha, pra lançar o Bicho de 7 Cabeças, a gente não tinha dinheiro pra nada. A gente tinha que fazer uma vaquinha para pôr gasolina e comprar uma lata de óleo, porque a Miriam tinha um Fiat, que dependendo de determinada quilometragem, você tinha que parar o carro e pôr uma lata de óleo porque ele estava vazando. Então, tipo, andava 10 quilômetros, parava, punha o óleo. Então a gente ia para Penha com esse Fiat. Tinha dinheiro para fazer a vaquinha para comprar o óleo, a gasolina, para chegar lá e fazer outra vaquinha para comprar um conhaque para tomar antes, porque era muito medo de errar as letras, de fazer tudo, né? Aí a gente dividia um conhaque, assim, comprava para
na quarta e durava até domingo e tal, tomava um pouquinho, né? E não ganhava quase nada. Mas é muito louco, porque você ganha tantas outras coisas quando você faz alguma coisa, um trabalho que você gosta, que o dinheiro, ele, entendeu? Porque era meio entrega total. O Itamar exigia que você tocasse só com ele, não sei o quê. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Todo mundo se virava do seu jeito. Eu era jornalista, cada um se virava de um jeito. Quer dizer, todo mundo comprou a ideia e foi lá. Mas eu não reclamo, ninguém, acho que quase praticamente ninguém reclama. Era uma troca justa. Porque não é que a gente se aproveitava do trabalho dele, mas ele era um líder perfeito. Sabe, eu estava... Antes de entrar na banda dele, eu era um guitarrista, não sei o quê. Com milhares de guitarristas. Todos os que eu citei são geniais. E o Itamar foi aquele cara que falou, sabe, você não tem que ser um grande guitarrista, você tem que tocar. Você sempre tocou, continua tocando. E foi a partir daí que eu realmente desenvolvi meu trabalho. Então, porque se você fica numa fila de gênios, né, sabe assim, então você não pode abrir a boca, porque todo mundo é genial. Aí você tem que se lembrar que você é você, eles são eles e never mind. Eu comecei a compor mais, eu comecei a me preocupar com isso. Se eu ia cantar os outros, se eu ia cantar eu, o que eu ia cantar, se eu era músico, se eu não era, entendeu? Se eu ia tocar na banda de alguém ou eu ia aprender um instrumento, a ler uma música, uma partitura, ou eu ia continuar com aquela coisa intuitiva, porque eu toco violão, mas eu não sou músico, entendeu? Eu não sou. Eu sei fazer uma coisa musical, mas você me chama para ir tocar na banda de alguém, eu não sei, não. Então eram coisas todas que estavam embaralhadas para mim e que ele me ajudou muito, porque ele foi assim. Ele era nato, era tudo o que nasceu com ele, né? E ele mesmo foi desenvolvendo uma coisa toda de Itamar, musicalmente, tanto como músico, instrumentista. Então eu vi essa possibilidade para mim também. Eu não sei se eu tenho o vigor, assim, que meu pai tinha, né? De ser a única pessoa na casa que trabalhava e o trabalho dele ser a música. Independente, sem gravadora, sem carro, sem nada, entendeu? Com 3 filhos, uma mulher, ninguém trampando, só o cara. Então, o cara é uma força de guerra mesmo, cara. Porque eu não vivo de música. Mesmo, eu trabalho com comunicação e é o que me paga a conta, me sustenta, enfim. Me possibilita ter uma filha de 8 anos, porque a música também me possibilitaria, mas é muito cruel. E esse lugar eu já tive, sabe? Então, eu posso fazer com mais liberdade e mais tranquilidade se eu não depender dela. O certo e o justo, eu acho, é você se dedicar a um trabalho e ter retorno de sobrevivência dele. Porque como você pode se repartir, né, tanto? E, ao mesmo tempo, será que não é isso que está em jogo no mundo? Porque você fazer o que gosta, né, e se aperfeiçoar nisso, e se aprofundar nisso, talvez seja, né, mais, a contribuição seja maior, tanto para você mesmo como para uma sociedade, né? Às vezes estava vindo de uma fase já bem ruim, com pouco show, e aí alguém, uma publicidade, queria usar uma música dele para alguma coisa e ele não. Ou a Globo queria pôr uma música dele numa novela e ele nunca autorizou. E foi convidado umas 2 ou 3 vezes, assim. Então era de fato uma postura dele, assim mesmo. Na verdade, acho que era um medo muito grande. Medo do sucesso, talvez. O medo de perder essa liberdade, de morar na Penha, de ser uma pessoa desconhecida. Né? De desconhecida, não, mas
tem uma vida livre ainda, né? Ele conseguia manter isso. Acho que ele tinha um pouco de medo dessa coisa mega, que obrigatoriamente te tira de uma simplicidade de vida. E era conflituoso ao mesmo tempo que ele gostaria de fazer sucesso e ganhar dinheiro, sim, e dar uma vida muito melhor para a família. Então era um conflito, assim. Mas ele nunca falou, agora eu vou fazer uma música que vai tocar na rádio, eu vou ganhar muito dinheiro. Ele sabia que ele tinha dezenas dessas. Que era uma questão de, se ele quisesse, ele poderia estar em qualquer lugar. Ele queria estar naquele lugar mesmo onde ele se plantou. Mas isso é sério, eu não sei te dizer para onde estaria, mas se ele tivesse feito sucesso, a gente não estava aqui agora. De jeito nenhum. Não é feito sucesso, se ele tivesse cedido no meio do caminho, a EMI vai te dar um disco quíntuplo do jeito que você quer. Tinha ficado naquilo. Ia encalhar o disco ainda por cima. Porque é uma colocação, se ele deu certo ou não deu certo. Na minha opinião, ele deu certo. Porque o barato dele era não se render, né? Que nem o Curisco lá, do Lampião. E ele morreu. Ele não foi cooptado, ele morreu. Não é que ele morreu sem ter feito sucesso. Ele morreu sem ter sido cooptado, sem ter sido sequestrado pela máfia do sucesso, sei lá o quê. Morreu, saca, puro. Prezadíssimos ouvintes, para chegar até aqui, eu tive que ficar na fila, aguentar tranco na esquina e por cima a lotação. Tem alguns artistas que são amigos meus, que eu amo, mas que não pegaram. Ainda tem, lá no fundinho do coração, o desejo de ser descoberto por alguém. Sabe, alguém vai me descobrir e alguém vai me dar tudo que eu preciso. Aquela carreira, um empresário, carros, mulheres, festas e drinks. Tem gente que eu acho que ainda tem. Então tá na independência, tá batalhando, mas não tá feliz. Entendeu? Não consegue ver que aquilo... Porque tem esse meio rancinho de antigamente. Porque são aquelas pessoas da transição mesmo. Agora, quem está tocando nem pensa nisso. Quem vai pensar que, eu quero ir para uma gravadora? Você quer fugir da gravadora. Gravadora é uma coisa que, fora a burocracia toda que tem, né? Então, é isso. Eu quero continuar sendo independente minha vida inteira. Já cantei em galinheiro, cantei numa procissão, cantei ponto de terreiro. Agora eu quero cantar na televisão. Na televisão que eu quero cantar, seja o canal 2, 4, 5. É uma alegria com um buraco no meio, né? Porque a gente se ama, nós todas. É impressionante, assim, uma banda de 9 mulheres. E nunca rolou uma briga, uma coisa de competição, sabe? Você tá aparecendo, você quer aparecer, você isso. Nunca, a gente se adora, adora tocar junto. Agora, é muita saudade, entendeu? É muita saudade. Tem sempre uma coisa, tem sempre um momentinho que eu vou pro banheiro chorar. Sempre tem. Posso nem falar que eu já vou chorar agora, né? Porque era muito bom. Muito bom. Ai, que vontade. Ai, que vontade você vai fazer? No domingo? Não era. A gente pergunta pra ela que ela é boa de perguntar. Porque eu sou, entendeu? Cada pessoa vai fazer. Não, porque as meninas, porque daí a gente se convida. Dá bastante Eu fiquei autoconfiante. Então, não era a primeira banda de garagem que a gente está tentando fazer. Tudo que eu fiz foi de propósito. Eu assumo até, entendeu? Então, se faz sucesso, eu me orgulho disso. Porque não é aquele arrobo de criança que tocava na garagem, sabe? Futuro. Bom, não era. Era aquilo que eu queria fazer naquela época. Eu assino até hoje. Ele me falou, quando a gente começou a tocar, 6 meses depois, ele falou, a gente pode tocar junto a vida toda. Eu falei, puxa, a vida toda. E foi, né? Ele se foi e nós continuamos trabalhando juntos. Então, acho que é
é um trabalho que vai sempre reverberar em mim, tanto diretamente trabalhando em alguma coisa dele ou nos elementos que eu aprendi nessa jornada toda e que aplico na música diariamente. Se nós nos beijássemos, que tal se nós dois dormíssemos, olho no olho acordássemos, que tal se nós... A linguagem dele está viva e é essa linguagem que está presente. Então a gente procura simplesmente deixar continuar o som do Itamar, como seria com a isca de polícia. Então, a isca de polícia existe, sim, quando a gente se reúne agora. Quando a gente escolhe se reunir. Então eu acho que nessa história talvez eu esteja dando uns passos mais adiante, como se fosse uma corrida de bastão, né? E vamos correr nessa linha e passar, porque as coisas mudam, eu acho que tem que mudar, né? Itamar estava o tempo inteiro pensando, mas pensando sobre o que realmente importa. Ele não perdia tempo com bobagem. E eu acho, não sei dizer se isso é uma influência ou se isso é uma afinidade, mas isso sempre foi muito estimulante para mim. E eu sinto muita falta disso. Meu amor por você chegou ao fim. É tudo que tenho a dizer. Também não precisa sair assim. Espere o dia amanhecer. Tinha um jeito de ser isso no Itamar que nunca mais ninguém. Isso é um buraco inenarrável que ele deixou na minha vida. Mas eu acho que na vida de muita gente. Ainda bem que tem a música dele aí para nos provocar ainda, né? Fiz esta canção com versos vulgares, melhores, não sei bradar-lhe. Sou poeta não. Sou poeta não. Sozinho empregado, só vim cantar-lhe. Eu não sou Romeu, nem Ulisses, nem de longe uma Dios. Nem Zeus, nem Jesus, nem um Deus, nem Eros, nem Platão, ou Sócrates. Às vezes me afundo, fico reclamando de tudo, de todo mundo. Bate um desespero, ver alguém matar alguém por meros 30 dinheiros. Fato corriqueiro, mas não me acostumo, nem gosto do cheiro. Complicado o quê? Complicado o quê? Sou assim aqui, Viena ou Milão. Na Penha, São Paulo, não. Na Estrela Vespa, em algum lugar do Japão. Washitane, demai governa no Chitane. Ser ou não feliz, existe um ditado por aí que diz que a felicidade fica bem debaixo do nosso próprio nariz.
que todo tempo você toma conta do meu pensamento, até nos lugares que ando frequento. O teu cheiro chega indo com o vento, fica vendo me comendo lá no fundo. Cada segundo, cada minuto, cada momento, sei lá eu porque te quero tanto. Só sei que vai dar pra lá do infinito. É bem parecido com o fim do mundo. Ah, o teu nome sobre os muros deixa escrito. Fica vendo me comendo lá no fundo. Cada segundo, cada minuto, cada momento. Quanto mais eu te evito, mais eu te encontro. Quanto mais eu fujo, mais eu te desejo. Posso até estar ficando louco, mas meu coração está bem lúcido. Fica vendo me comendo lá no fundo. Cada segundo, cada minuto, cada momento.